Olá, eu me chamo Lobo, sou oraculista, terapeuta holístico. Quero convidar você a fazer parte deste espaço antes de nós iniciarmos a nossa leitura de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá embaixo, toca no sininho para ficar sempre atualizado, sempre atualizada das novidades que aparecerem por aqui, tá bom? Se você inclusive tiver alguma dica de vídeo, alguma dica de temática, alguma coisa que você gostaria que fosse abordada aqui no nosso canal, é só você deixar lá nos comentários, certo? Inclusive, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, também diz o que foi que você não gostou, o que é que você mudaria, que tipo de sugestões você teria para agregar cada vez mais valor e qualidade ao nosso canal, tá certo? Na nossa leitura de hoje, nós estamos utilizando o tarô de Osho, né? O tarô Zen de Osho, mas a leitura não vai ser feita especificamente com o tarô de Osho, ela vai ser feita com o baralho comum que está embaixo de cada uma das cartas. Então a gente já tem 4 montes, cada monte tem um nome e um símbolo. O monte de número 1 tem o nome da confiança e esse símbolo aí de confiança, de liberdade, de você se entregar para as novidades da vida. O monte 2 tem o nome A Cura e está relacionado a esse processo curativo, né? Seja a nível de uma cura externa, seja uma cura interna, seja um processo de autocura ou alguma outra coisa nesse sentido, tá? O terceiro monte tem o nome de intensidade, está sendo representado aí por esse elemento que age de forma intensa, como se fosse uma seta direcionada para um propósito, para um objetivo. O quarto monte tem o nome de solitude, né? Quarto monte, o nome de solitude, e tem aí esse mongezinho, né? Essa pessoa se distanciando, né? Meio que se distanciando da vida, indo para uma zona mais reclusa. Tá? Lembrando que solitude seria uma espécie de solidão em que não necessariamente há sofrimento. Geralmente as pessoas associam solidão como se fosse uma coisa assim, né? De você sofrer e tudo mais. A solitude é uma espécie de solidão autoimposta. Então eu me coloco na condição de estar só e por essa razão eu não sofro em decorrência dessa solidão. Hoje nós vamos falar sobre o que lhe causa medo. A gente sabe que o medo é uma das que mais bloqueia os nossos caminhos, que mais trava, né, as nossas escolhas, a nossa liberdade, os nossos desejos. Então, por essa razão, o vídeo de hoje propõe a identificação desse medo que, porventura, esteja bloqueando você neste momento de agora. Então, esse medo pode ser de vidas passadas? Se você acreditar em vidas passadas, pode. Esse medo pode ser da relação que eu tive com meus familiares ou com um parceiro, uma parceira? Pode. Esse medo pode ser uma coisa que eu me dei, né? Uma coisa que eu me impus, independente dos contextos? Pode também, né? Então, a gente não vai estabelecer um tempo em que esse medo esteja atuando dentro da sua vida e nenhum tempo, um período para que ele tenha surgido. Ele pode ser um medo atemporal, inclusive, né? Mas eu queria que você pensasse numa coisa do momento de agora, uma coisa que você vem querendo fazer ou que você até já iniciou, mas que às vezes não rola, não acontece, não caminha, às vezes trava sem motivos e tudo mais. Então a gente vai tentar identificar se parte, né, desse travamento, desse conjunto de insatisfações, não sei, dependendo de como tiver o seu contexto agora, se ele está relacionado a um medo que você possui ou não, né? E qual é a mensagem que a espiritualidade, o universo, né, as energias, como você queira chamar, queiram lhe trazer neste momento para te ajudar a gerenciar esse medo, certo? Então, qual é o seu medo? Qual é o seu medo e o que é que ele vem bloqueando na sua vida neste momento de agora? Veja aí os 4 símbolos, os 4 nomes. Veja com qual deles você mais se afiniza, se conecta. E logo após isso, escolha essa imagem, esse símbolo, esse nome com o qual você mais se afiniza, mais se conecta,
e na sequência escute a mensagem que as cartas do baralho comum têm a trazer para você neste momento, certo? Se você escolheu o primeiro símbolo, né, cujo nome é confiança, o seu medo talvez esteja relacionado a confiar, né? Talvez você possua alguma dificuldade em confiar, ou nas pessoas com as quais você se conecta neste momento, ou em você mesmo, em você mesma, tá? Talvez o seu maior medo, o seu maior receio neste momento esteja relacionado a essa confiança que você deva ter, né? Precise ter, e, no entanto, ela não esteja tão clara, tão evidente, tão forte como deveria. Inclusive, pelo baralho comum, a gente já tem, olha, Rainha de Espadas, Valete de Espadas, Rei de Ouros. A gente tem as cartas da corte, é como se você estivesse vivendo um processo de finalização de alguma coisa dentro da sua vida. Mas a gente tem o aspecto mental bloqueando muito você, tá? Aparentemente, às vezes, não é que te falta um propósito, mas às vezes parece que falta. Porque é como se a trajetória, a caminhada, para você não fosse consistente, justamente por conta dessa falta de confiança. Parece que essa falta de confiança não é nos outros, parece que essa falta de confiança é em você mesma ou em você mesmo, tá? De alguma forma você não está se dando credibilidade suficiente para alcançar aquilo que você deseja. Qual seria a minha recomendação? Trabalhar esses medos que estão relacionados à autoconfiança. Então, aparentemente, o medo maior que você pode ter neste instante da sua vida, mesmo que ele vá se associar a outros medos, mas o principal parece ser mais relacionado a esse aspecto de autoconfiança. Então, talvez você não confie tanto em você mesma, em você mesmo, nos processos que você esteja enfrentando neste momento de agora, tá? Isso pode estar relacionado a uma crença limitadora dos seus contextos, sejam eles contextos familiares, sejam eles contextos profissionais ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho interessante porque, como a gente tem ali um Rei de Ouros, eu acredito que isso esteja mais vinculado ao ambiente profissional, podendo até tocar um pouco do ambiente dos estudos, tá? O ambiente intelectual, mas parece algo mais para o lado profissional. Então eu sugeriria que você refizesse ali a rota, né, o trajeto que você fez dentro do ambiente profissional e do ambiente de estudos, para tentar identificar o ponto em que um nó se fez nessa linha energética e acabou ocasionando esse problema de autoconfiança. Tá? Claro que ao desbravar esse espaço, você pode acabar resgatando coisas da sua infância, da pré-adolescência, da relação que você teve com os pais ou com pessoas que formaram parcerias com você, independente do tipo de parceria, muito cedo na vida, né? Em que talvez você possa ter se dado demais e recebido de menos, ou você não conseguiu se dar o suficiente, por isso criou um senso de responsabilidade meio torno. Enfim, eu sugeriria aqui para você, se estiver confirmado que o medo está relacionado a essa ideia de autoconfiança e você não conseguir intensificar essa autoconfiança sozinha, sozinho, alguma técnica que vá trabalhar crenças limitadoras, né? Então, a gente teria ali o Theta Healing, a gente teria a barra de Access, dentro da área das terapias holísticas, é claro. A gente teria a mesa radiônica, né, para trabalhar ali com o pêndulo, alguns aspectos e tudo mais. Enfim, fica essa dica aí para você de explorar alguma dessas terapias holísticas, tá? Para tentar desbravar e transmutar esse processo, esse medo que às vezes possa lhe tomar e meio que travar o caminho, travar um processo que deveria ser muito mais leve, muito mais fluido e muito mais tranquilo, tá bom? Para você que escolheu o monte de número 2, o monte de número 2 traz o símbolo e o nome da cura. Então é possível que o seu medo esteja relacionado ao medo do desconhecido.
Como assim, medo do desconhecido? Para que a gente cure alguma coisa, para que a gente trate alguma coisa, a gente precisa primeiro saber que aquilo existe. Então pode ser que o seu medo esteja relacionado ao desconhecido. Pode ser que você tenha medo do desconhecido. 3 de espadas, 4 de copas, ás de paus. Pode ser que você tenha medo do desconhecido, mas é possível que essa questão, esse aspecto, esteja muito vinculado a algum processo de aprendizado que você viveu no passado em que houve a necessidade de um desapego, houve a necessidade de um afastamento, talvez de uma ruptura e tudo mais, ou o processo, né, acabou acontecendo em detrimento de alguma briga, alguma desavença de ideias ou até mesmo uma traição de confiança, tá? A sua questão aqui ela está muito mais vinculada à ideia da recuperação de uma fé. Então, para tratar o medo do desconhecido que porventura bloqueia os seus caminhos, primeiro a gente vai restaurando, né, o seu emocional e o seu mental para que haja a restauração dessa fé. Quando eu falo de fé, eu não estou falando necessariamente fé em Deus, na espiritualidade, na vida. Olha, você pode dizer que tem fé em Deus, na deusa, na espiritualidade, na vida, no orixá XYZ, na deusa XYZ. Se você não tiver fé em você mesma, em você mesmo, não adianta você ter fé em mais nada. Porque, na verdade, é a fé que você tem em você que acaba alimentando a fé que você possa ter em outros ou em outras. Então, se você diz que tem fé no mundo, mas você não tem fé em você mesma ou em você mesma, talvez essa fé não seja exatamente uma fé. Ou ela pode até ser, mas ela não é tão forte, tão intensa, tão vivaz como você acreditaria, né? Seria interessante a gente trabalhar essa restauração da sua fé, das suas próprias crenças, principalmente em você mesmo, em você mesma, para que ali a gente consiga expandir, a gente consiga ter uma extensão da fé que existe dentro de você no mundo, tá certo? Mas aparentemente o seu medo pode estar realmente mais relacionado ao desconhecido e para trabalhá-lo, para tratá-lo, seria interessante restaurar os seus padrões de fé, tá? Para você que escolheu o monte de número 3, se eu não me engano, era o monte da intensidade, né? A gente tem ali como símbolo esse ser ali, que ninguém sabe exatamente se é homem, se é mulher e tudo mais, mas a gente tem esse ser que traz... A gente tem esse ser que traz esse aspecto mesmo de estar se direcionando ou estar sendo direcionado a um propósito, tá? Eu acredito que você tenha muito medo dos seus impulsos, ou pela falta ou pelo excesso de impulsos. É possível que os seus medos estejam relacionados aos seus impulsos. Não importa se esses impulsos eles realmente se materializam no mundo ou se eles só acontecem dentro de você, tá? Mas é possível que uma parte dos seus medos, aqueles medos que bloqueiam, né, mesmo que momentaneamente, os seus caminhos agora, estejam vinculados a essa ideia do medo dos impulsos, certo? Inclusive, como a gente já tem aqui de abertura a carta do 9 de copas, eu sugeriria que você passasse por um processo de autoanálise em que realmente você vai identificar dentro de você aspectos ligados a essa ideia de uma intensidade descontrolada, seja pelo excesso, seja pela falta. Seja uma intensidade pela cólera, pela raiva, pelo grito, pela briga, pela ousadia às vezes excessiva, seja um excesso pelo fato de talvez você pensar demais, e aí geralmente quem pensa muito não faz, seja por você fazer demais, e aí quem faz demais acaba agindo de fato de forma colérica, e acaba não pensando tanto, depois se arrepende, entra naquele processo mais de tristeza, de autodecepção e tudo mais, né? Então, seria interessante observar isso daí, tá? É um processo de autoanálise. No seu caso, eu recomendaria um processo de autoanálise por uma via tradicional. Então, se você já não faz,
eu acredito que um procedimento com um psicólogo, uma psicóloga, poderia lhe ajudar a explorar zonas ainda desconhecidas dentro de você, porque parece que apesar de o seu medo estar vinculado às intensidades, seja pelo excesso, seja pela falta, então é como se você não conseguisse às vezes sentir o equilíbrio. A sua busca, inclusive nos próximos tempos, vai ser por esse equilíbrio que vai te levar a uma maior integridade. Ou seja, eu reconheço que eu sou a parada, mas eu também sou o movimento. Eu sou a alegria, mas eu também sou a tristeza. Eu sou a vitalidade, mas eu também sou aquele momento em que eu não quero ter vitalidade nenhuma. Eu quero só ficar parado, descansar e tudo mais. Então, a sua busca vai ser por um equilíbrio para que haja a integridade, né? Eu resumo em mim a força de todos os elementos, a força de todos os arquétipos, mas isso só vai acontecer através de um processo de autoanálise e eu lhe recomendaria um caminho tradicional, com um psicólogo, uma psicóloga ou algo por aí. Talvez fosse mais esclarecedor para você, tá? Porque parece que você busca demais e essa busca não está resultando em respostas ou não está resultando em respostas que sejam tão satisfatórias para você. Parece que você está sempre insatisfeita, sempre insatisfeito. Então, esse processo mais tradicional, com um psicólogo ou uma psicóloga, pode ser interessante para te ajudar a pôr os pingos nos is, como você vem, talvez, tentando fazer nesses últimos tempos, tá bom? E para você que escolheu o monte de número 4, então nós temos ali a solitude. Olha, se você escolheu esse monte, você gosta da solidão. Talvez o seu medo seja em se sentir equivocado ou equivocada por gostar da solidão. Ou talvez o seu medo esteja vinculado à ideia do eu gosto sim da solidão, mas eu não queria ficar só. Eu não queria estar só. Eu só queria ter os meus momentos às vezes, né? Então, entra também um pouco daquela ideia de uma certa liberdade e tudo mais, e no meio disso tudo pode ser que você tenha também um certo medo, não da liberdade, mas de perder a liberdade. É interessante, você aparece como uma pessoa que tem muitos medos, múltiplos medos, e esses múltiplos medos vão se associando a um ponto de que nem sempre você consegue identificar qual é o medo que te trava, qual é o medo que te bloqueia, porque aparentemente são vários, né? Então, o bloqueio acaba sendo um pouco mais generalizado em alguns momentos, tá? Então, a gente tem uma carta ali, 5, 5, 5 de paus, 5 de ouros, 9 de paus. Então, esse 5 vai me refletir uma ideia de disputa, certo? Vai me refletir uma ideia de disputa. Então, é justamente aquilo que eu tinha comentado. Às vezes é tanto receio que você tem que é difícil definir qual é o receio que está te bloqueando naquele momento. Então, acho que a ideia aqui seria de uma identificação. Você vai dar nome aos bois. Você vai tentar caracterizar ou dar um nome, né, para aquele medo que você sente, para aquele receio que você tem, mesmo que seja uma metáfora, mesmo que seja um nome simbólico, né, que não faça sentido direto à coisa. Não precisa ser um nome técnico, pode ser um nome artístico, um nome bonito, um nome poético, né? Como você preferir, tá? Mas eu acho que o mais interessante seria isso. Observar aí dentro de você essa dança das cadeiras, dos medos, dos receios, e como é que esse conjunto de medos e de receios influencia na sua trajetória, certo? Eu acredito que você também seja o tipo de pessoa, pelo menos assim, pelo padrão das cartas que está saindo, que tem medo de demonstrar vulnerabilidade. Então, às vezes, você se esquiva do mundo, você sai pela tangente, você faz de conta que não estava fazendo parte daquilo, né, e vai assim saindo pela beirada, pela coxia, para não dar de frente com as pessoas ou as situações e, como consequência disso, acabar caindo na possibilidade, porque você trabalha muito com possibilidades, de demonstrar ou de ser vulnerável em algum momento, sabe? Parece muito que você é aquele tipo de pessoa que às vezes sofre por medo de sofrer também. Então parece que às vezes você também é aquela pessoa que sofre pelo medo de sofrer. É aquela coisa de dizer assim, eu vou me preparar antes da hora, eu vou chorar antes da hora, que é para quando chegar na hora eu não chorar. Só que, na verdade, você chora antes da hora
você chora na hora e chora depois da hora. Então, na verdade, você só prolonga os seus sofrimentos, né? Então, a gente tem aqui, vamos dizer que um quadro bem amplo de medos. Então, é um conjunto de medos, um conjunto de receios que acaba bloqueando um pouco você. Nesse sentido, a recomendação que eu lhe faria é um tratamento bem ostensivo, tá? Com todas as áreas, em todas as frentes que porventura você já esteja buscando, ou se não, tentar identificar por onde é que você pode começar essa trajetória. Se é por um procedimento terapêutico, seja ele qual for, mais tradicional ou não tão tradicional assim, se é por alguma outra vertente, por alguma outra área, né? Mas seria interessante trabalhar esses vários medos, esses vários receios, de uma forma bem ostensiva. Porque se você quiser trabalhar um a um, assim, vou trabalhar uma coisa agora, aí um século depois outra coisa, outro século depois outra coisa, não vai surtir o efeito, não vai surtir o resultado que você gostaria, não vai surtir um resultado tão bacana. Então, meio que você vai se arrepender, e você tem uma característica de gente que se arrepende muito e com muita facilidade de iniciar um processo que seria para o seu bem, mas como ele foi iniciado, ele foi pensado, ele foi estruturado de uma forma, de certa maneira equivocada, isso traz para você uma sensação de arrependimento, né? Como se você dissesse, eu não devia nem ter feito isso, eu não devia nem ter começado. Então, você não vai conseguir se ausentar do mundo. Essa aqui é a verdade. Se você pensa em se ausentar do mundo para não sofrer ou para não cuidar de você, isso não vai acontecer. Então, esqueça a ideia de se ausentar do mundo definitivamente, porque isso não vai poder acontecer, tá? E tenta buscar maneiras, né, de intervir nessas suas questões internas de forma mais ampla, de forma mais ostensiva, para que você consiga, de fato, um tratamento eficaz para as suas questões pessoais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa, deixem os seus comentários lá embaixo. Deem um like, toquem no sininho para ficar sempre atualizado, se inscreva no canal também. Se quiser dizer como é que foi, o que foi que você achou, deixa lá nos comentários, mas lembra de não dizer qual é o monte para aquelas pessoas que vão assistir o vídeo, que às vezes começam, né, pelo final, começam pelas perguntas, para deixar essas informações sobre qual monte você escolheu e o que é que diz cada monte, para a pessoa descobrir no momento que ela estiver assistindo, tá certo? Dá uma olhadinha no meu site se você quiser uma consulta comigo, se você quiser mais informações sobre minhas formas de atendimento, se quiser fazer um curso de baralho comum, se quiser participar da mentoria Despertar, loboterapeutaholístico.com. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.